Irmãos, uma boa noite. Como é bom nós podermos exaltar o Senhor com canções que glorificam o seu nome, que possuem um conteúdo que nos dirige a esse propósito. Quero também aproveitar um momento para parabenizar o Rafael pelo ofício e a maneira como tem exercido aqui nesta igreja e também pelo convite feito a este coral, porque muito nos alegrou ouvi-los também. Mas, irmãos, quero convidá-los a lerem comigo Mateus, capítulo de número 6. Mateus, capítulo de número 6. Eu lerei a partir do versículo de número 19. Mateus, capítulo 6, a partir do 19, lerei até o versículo de número 24. Mateus capítulo 6, versículo 19, a palavra do Senhor fala-nos assim: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Vamos orar. Senhor, ó Deus, nós nos remetemos a Ti, ó Pai, reconhecendo que sem o Senhor nada podemos fazer. Ó Deus, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, porque Tu nos deste aquilo que precisávamos, ainda que não merecêssemos. Obrigado, Pai. Obrigado, ó Pai, porque agora, ó Deus, nós também temos uma direção, ó Pai, uma lâmpada para nos guiar, que é a Tua palavra, ó Deus. E por essa razão, nós rogamos a Ti, Pai, que Tu ilumines os olhos do nosso entendimento, a fim de que, ó Pai, possamos compreender e aplicar corretamente, ó Deus, aquilo que o Senhor já revelou. Ó Pai, para que assim, ó Deus, o Teu nome seja glorificado. Para que assim, ó Pai, sejamos confrontados, edificados, ó Deus, e assim cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Ó Deus, é o que eu te peço, desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando Jesus profere as palavras que lemos agora, ele vem numa sequência, no Sermão do Monte, falando a respeito daquilo que os discípulos deveriam fazer. No capítulo 5, ele fala sobre isso, ele apresenta a conduta ideal para o discípulo dele. Entretanto, no capítulo 6, ele começa a falar sobre aquilo que o discípulo não deve fazer. Ele fala sobre algumas práticas que eram indicadores da piedade naquele tempo, indicadores de retidão, como o ato de dar esmolas, como as orações e o jejum. Mas ele faz uma observação a respeito dessas práticas. Ele diz que elas não devem ser feitas a fim de chamar a atenção dos homens, a fim de obter elogios com esse objetivo de receber honra. Porque os hipócritas procediam dessa forma. Jesus sabia que naquele tempo havia pessoas que oravam publicamente, como ele menciona no capítulo 6, com a intenção de, talvez, provocar uma reação na plateia, talvez de aplausos, talvez de elogios, para impressionar os outros com a sua suposta piedade. Pessoas que davam esmolas e faziam questão de que todos soubessem, para que os admirassem, dizendo: olha, realmente ali vai um homem de Deus, um homem piedoso. Pessoas que ao jejuarem, mostravam um semblante quase que desfalecendo, para demonstrar que estavam jejuando e assim serem louvados pelos homens. Mas Jesus condena essas práticas porque, por trás delas,
está um pecado, irmãos, que Jesus não menciona nesse texto, mas a Bíblia menciona em Provérbios 29, versículo 25, que é o temor de homens. O temor de homens, irmãos, é essa supervalorização da opinião dos outros. E ele se manifesta quando nós nos preocupamos excessivamente com aquilo que os outros pensam. E quando nós buscamos provocar reações ou pensamentos nos outros a partir de nossas atitudes, nós queremos a aprovação dos outros. É a busca por essa aprovação. De alguma forma é uma espécie de idolatria, idolatria da opinião do outro. E nesse sentido, nós não somos diferentes daquelas pessoas que oravam nas praças querendo receber elogios. Nesse sentido, não somos diferentes daqueles que faziam jejum e desfiguravam os rostos a fim de demonstrar isso. Porque, em alguma medida, todos nós, irmãos, deixamos de fazer ou realizamos alguma coisa com o objetivo, irmãos, de vermos a opinião dos outros, de recebermos elogios, de provocarmos algo na plateia. Isso acontece. Me lembro, irmãos, que durante algum tempo eu ficava muito nervoso para pregar. E naquela época eu considerava que isso era um sinal de piedade. Eu pensava, poxa, estou no caminho certo. Mas depois, irmãos, depois de ser confrontado com a Escritura e examinar meu coração, eu percebi que o nervosismo era decorrente do medo da opinião dos outros. O que as pessoas vão pensar se eu falar alguma coisa errada? O que as pessoas vão pensar se eu não pregar bem? Como eles vão reagir? Então, ao perceber isso, irmãos, eu me arrependi daquele pecado e pedi perdão a Deus. Porque entendi, irmãos, que o mais importante e o propósito da pregação é a glória de Deus. Richard Baxter, um pastor puritano, viveu no século XVII, ele disse que se nós formos verdadeiramente cristãos, consideraremos a glória de Deus mais preciosa do que as nossas próprias vidas. Esse é o propósito da nossa existência. Nós devemos amar a Deus, irmãos, com toda a nossa força, todo o nosso entendimento, toda a nossa alma. Eu não posso amar a mim mesmo mais do que a Deus, eu não posso amar o próximo mais do que a Deus, eu preciso amá-lo com todas as forças, de modo que Deus seja tão precioso para mim, tão valioso, que nada seja mais importante do que Ele. E eu acredito que esse é o assunto do trecho que nós lemos aqui. Acredito que é disso que Jesus está falando. O que é mais importante para você, o que é mais valioso, o que é mais precioso. E é sobre isso que eu quero refletir com você nesta noite. O que é mais valioso para você? Primeira coisa que eu quero destacar é também uma pergunta. O que é mais valioso? Os tesouros terrenos ou os tesouros do céu? Veja, Jesus diz, não ajunteis tesouros na terra. Ao usar a palavra tesouro aqui, ele emprega um termo grego que tem o mesmo sentido da nossa palavra tesouro em português. Ou seja, um lugar onde nós guardamos bens preciosos. Um cofre, uma caixa, uma câmara. Quando a Bíblia diz em Malaquias 3,10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, essa é a ideia também. Mas quando nós ouvimos a palavra tesouro, eu pelo menos, a primeira coisa que vem à minha mente, irmãos, é um baú cheio de moedas de ouro. Nós vimos isso abundantemente, eu pelo menos assisti muitos filmes que traziam essa ideia, desenhos de baús enterrados, geralmente enterrados, e esses tesouros nos filmes e nos desenhos eram considerados tão valiosos que as pessoas julgavam que valeria a pena pôr a vida em risco por causa deles, para obtê-los. Veja, e quando Jesus, ele fala sobre isso aqui, a ideia naquele tempo não era muito diferente. As pessoas escondiam tesouros naquela época. Em Jeremias 41:8, alguns homens querendo poupar a própria vida, querendo se livrar da morte,
eles falam para um homem que queria matá-los, chamado Ismael, eles dizem, olha, 10 homens dizem, nós temos tesouros enterrados, então não nos mate, né? Vamos negociar. Porque era costume naquele tempo enterrar tesouros, porque as pessoas consideravam que era muito valioso, mas podia ser roubado, podia ser furtado. E Jesus reconhece essa realidade dizendo que os tesouros ajuntados na terra, eles são consumidos pela traça, se forem tecidos, pelo ferrugem, se forem metais, eles podem ser retirados de nós também por agentes humanos, os ladrões. Então, o que Jesus está dizendo? Que aquelas coisas que parecem preciosas para nós, em algum momento, elas serão retiradas da nossa mão. Não importa o quanto nós escondamos, em algum momento, a ferrugem, a traça, os ladrões podem encontrar, mas se nenhum desses encontrar, nós também estamos no mesmo processo de deterioração. Nós vamos morrer e esses tesouros vão ficar. Eles não vão sair daqui, eles não vão para a eternidade, eles vão ficar aqui. Então, Jesus está falando que esses tesouros não valem a pena. O que pode ser tão precioso ao ponto de fazer com que nós digamos não para Deus? Porque ele coloca aqui em oposição tesouros terrenos e tesouros celestiais, como se a dedicação a um afastasse do outro. Até porque é importante ressaltar que o problema aqui não são os bens, não são as posses, mas aquilo que essas posses, esses bens significam para o indivíduo. Se o indivíduo considera o bem um tesouro, então é possível que ele considere arriscar a vida para obter. É possível que ele considere até mesmo se afastar de Deus para conseguir. Veja, muitas coisas podem ser consideradas tesouros. Basta que aquilo seja a razão da felicidade de alguém. Às vezes, a própria família, os filhos. Um teste para sabermos se algo se tornou um tesouro nas nossas vidas em oposição aos tesouros celestiais, foi feito por Jesus com um jovem. Jesus pediu ao jovem que vendesse suas propriedades e desse o dinheiro aos pobres, mas ele não conseguiu fazer. Aquilo era um tesouro para ele, ao ponto dele dizer não para Jesus. Isso me faz pensar, irmãos, será que existe alguma coisa que se Jesus pedisse de nós, nós diríamos não para Ele? Será que se Jesus pedisse de você aquela casa que você lutou tanto para comprar, você diria não para Ele? Será que se Jesus pedisse aquele carro que você já pagou tantas prestações, você diria não para Ele? E se Jesus pedisse o seu filho, você diria não para ele? Deus pediu o filho a Abraão. E Abraão foi até o fim, mostrando que o seu tesouro era o próprio Senhor. Deus precisa ser o nosso tesouro. Por isso Jesus diz que ao invés de buscar, de ajuntar tesouros na terra, precisamos ajuntar tesouros no céu. Porque os tesouros celestiais não estão sujeitos à deterioração que os tesouros terrenos estão. Mas há uma pergunta que precisa ser respondida: o que são esses tesouros celestiais? Irmãos, a Bíblia, em Mateus capítulo 13, versículo 44, registra uma das parábolas de Jesus a respeito do reino dos céus, quando ele fala sobre um tesouro. Veja, Mateus 13, 44, diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo.
Não sei se os irmãos já se perguntaram, mas eu já me perguntei, por que ele precisava comprar o campo se ele já achou o tesouro? Porque esse tesouro não era dele, não pertencia a ele. E naquele tempo, para que alguém pudesse se apropriar de um tesouro numa propriedade, ele precisava ser o dono da propriedade. Comprando a propriedade, ele teria agora o tesouro para ele também. Isso era legal. Então, veja, o homem encontrou um tesouro. E Jesus disse que o reino de Deus é semelhante a isso. Irmãos, ser cristão é encontrar um tesouro. Mas que tesouro é esse? Ele fala que é o reino dos céus. Mas onde estão as riquezas do reino? As riquezas do reino, elas estão no próprio ser de Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 2, versículo 4, que Deus, Ele é rico em benignidade, em paciência e longanimidade. Romanos 9, 23 fala das riquezas da glória do Senhor. Romanos 11, 33 fala das riquezas da sabedoria e da ciência de Deus. Nós vemos em Efésios capítulo 1, versículo 7, que fala das riquezas da sua graça. Mas em Efésios capítulo 2, versículo 7, a Bíblia diz que as riquezas da graça do Senhor nos são concedidas por sua bondade através de Jesus Cristo. Ou seja, irmãos, o reino de Deus só pode ser acessado, as riquezas de Deus só podem ser acessadas por meio de Cristo. Logo, o maior tesouro das nossas vidas é o próprio Cristo. Cristo precisa ser o nosso tesouro, porque é nele que nós vamos encontrar a satisfação plena e o contentamento eterno. Então, eu acredito que o que Jesus quer dizer, nesse texto que lemos, em Mateus 6, 19, versículo 20 também, ele quer dizer o seguinte: olha, não troque o único que pode satisfazer plenamente a sua alma por aquilo que não pode te satisfazer, por satisfações momentâneas e passageiras. Ajuntem tesouros no céu. Esses tesouros, eles vão sendo acumulados à medida que nós intensificamos o nosso relacionamento com o Senhor. Na medida em que nos aproximamos de Deus, nós começamos a desfrutar mais desses tesouros, porque eles estão no próprio ser de Deus. Nós começamos a perceber a beleza da glória do Senhor. Então nada mais importa. Nós queremos fazer tudo para Ele, nós queremos viver para Ele, porque entendemos que vale muito mais a pena. Entendemos que se trata de um tesouro. Segunda coisa que eu quero destacar, irmãos, a respeito dessa temática, o que é mais valioso, é também uma pergunta: o que é mais valioso, Cristo ou o mundo? Perceba que Cristo associa o tesouro ao coração, mostrando que tudo que ele está falando tem a ver com uma disposição interior. Mas veja que ele usa duplas de elementos. Ele fala de tesouros na terra, tesouros no céu. Ele fala de olhos bons e olhos maus. Ele fala de Deus e de mamon, ou seja, as riquezas. Mas veja, ele agora começa a falar dos olhos, destacando que os olhos são as luminárias do corpo. Aqui, a ideia é dos olhos como receptores da luz. De modo que se os receptores da luz estiverem escurecidos pelo pecado, então não há luz. Aquilo que se pensa ser luz, na verdade, são trevas. Eu me lembro, irmãos, que certa vez fui fazer um exame de fundo de olho, talvez alguns já tenham feito aqui, né? Você pinga um colírio nos olhos para dilatar a pupila e recebe a orientação de permanecer ali, depois que o exame é feito, permanecer ali até o efeito passar. Mas como nós somos pecadores, eu não obedeci essa recomendação, né? Então saí do hospital, irmãos. Saí do hospital, não estava enxergando nada. O sol, as coisas estavam resplandecentes, né? Não era a glória de Deus, tudo estava resplandecendo. Eu não conseguia
fitar os olhos, não conseguia manter o foco. Então ficava olhando para baixo e rapidamente olhava para cima para não me perder, para não cair. Ou seja, não conseguia focar no meu ideal. Eu precisava ficar alternando a visão. Irmãos, isso se parece com aquilo que Jesus fala aqui. Jesus, ele fala de olhos bons e de olhos maus. Veja, a palavra grega que ele emprega aqui, é traduzida como bons, dá a ideia de simples, singular, em oposição àquilo que é duplo. Ou seja, os olhos maus aqui, eles dão a ideia de olhos enfermos. Olhos que geram uma visão duplicada. Como alguém que está com a visão embaçada por causa de um colírio, como eu estava. Como alguém que está embriagado e não consegue enxergar nitidamente, ver a imagem duplicada. Então Jesus, ele fala de uma visão dividida. Ou seja, alguém que não enxerga somente Cristo, mas enxerga também o mundo. E vê, de alguma forma, a harmonia entre Cristo e o mundo. Os olhos bons, eles enxergam Cristo como o mais importante, o mais precioso em todo o universo. E distinto de toda a criação, e aquele a quem nós devemos remeter a nossa adoração e sermos dirigidos por Ele. Mas os olhos que têm uma visão duplicada, enxergam a harmonia entre Cristo e o mundo. O pecado, irmãos, é o que embaça a nossa visão e faz com que enxerguemos de maneira duplicada. Com que vejamos essa possibilidade de uma harmonia entre Cristo e o mundo. De maneira que consideramos importante que tenhamos a aprovação do mundo para que sejamos eficazes na pregação. Porque, veja, é uma reprodução daquele pecado, o temor de homens, essa preocupação. Achamos que precisamos da graça do povo e precisamos provocar a graça do povo. Precisamos cair na graça do povo, então temos que ser como eles. Temos que buscar essa conexão com o mundo. E mundo aqui, eu me refiro a esse sistema que não serve a Deus, que está em oposição, em rebelião contra Deus. Veja, mas o mundo, Jesus diz em João 15, versículo 18, que o mundo nos odeia. O mundo odeia Cristo. Não há comunhão entre esse sistema e o nosso Salvador. De igual modo, não pode haver comunhão entre nós e eles. Mas, às vezes, irmãos, parece que, a fim de buscar a aprovação do mundo, nós somos influenciados, nós nos deixamos levar e abraçamos essa cultura caída, de modo que, sem percebermos, fazemos amizade com o mundo e normalizamos pecados, não os nomeamos mais, não falamos mais de fornicação, porque parece que isso se tornou normal. A mentira é considerada viável em algumas circunstâncias. Há cristãos falando sobre a viabilidade do aborto, e alguns pensando até na legitimação da prática da homossexualidade. Veja, esse diálogo com o pecado, resultado da cultura na qual nós vivemos, ele não é sadio, ele não é saudável. Nós precisamos resplandecer como astros neste mundo tenebroso, porque Deus tem um padrão. Quero convidar você a ler comigo Gênesis capítulo 1, versículo 28. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Onde a Bíblia diz assim: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Irmãos, nesse texto
embora nós pensemos que no Gênesis, há apenas ali, antes da queda, apenas uma ordem de não comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, nós encontramos nesse versículo pelo menos 3 ordens de Deus. Há uma ordem implícita, porque Deus ordena ao homem que ele domine sobre a criação, mas quem ordena tem a expectativa da obediência. E quem obedece está num relacionamento com quem ordenou. Logo, nós concluímos que há aqui uma ordem implícita de que o homem deveria se relacionar com Deus. Também encontramos aqui uma ordem que Deus dá, irmãos, de produzir cultura. O homem deveria dominar sobre a criação como vice-regente de Deus. Ele deveria ser representante de Deus nesse mundo, produzindo cultura. Mas, veja, o homem não havia caído. A cultura que deveria ser produzida seria uma cultura de glorificação, Senhor. Mas há uma outra ordem, a ordem de se multiplicar, de encher a terra, justamente para alcançar as ordens anteriores, porque o propósito, irmãos, era gerar adoradores, pois o homem aqui ainda não tinha caído. E se esse homem caído obedecesse a ordem de encher a terra, então a terra seria cheia de pessoas que conservariam a retidão original, pessoas que não teriam sido corrompidas pelo pecado, logo teriam uma disposição natural de adorar a Deus, e portanto toda a terra seria cheia da glória do Senhor, todos seriam adoradores, a adoração seria multiplicada. Então, essa cultura de adoração seria propagada por toda a terra. Mas Deus fez um pacto com o primeiro homem, fez uma aliança com o primeiro homem. Ele estabeleceu que se o homem obedecesse, viveria, se desobedecesse, ele morreria. E o homem caiu, desobedeceu, e aquelas ordens iniciais foram totalmente corrompidas. Agora, irmãos, o relacionamento com Deus não é mais uma realidade mundial. Agora, a cultura é corrompida, manchada pelo pecado. Agora, irmãos, até a ordem de encher a terra foi comprometida, porque essa ordem era para ser cumprida nos moldes de Deus, deixando o homem, pai e mãe, se unindo a uma mulher. Aí nós vemos na própria Bíblia, no capítulo 4 de Gênesis, um homem com 2 mulheres. Agora nós vemos homem se relacionando com homem. Nós vemos pessoas que casam e não querem gerar filhos. Vemos pessoas, irmãos, substituindo filhos por cachorros, fazendo festas de aniversário, tratando como se fossem crianças, quando na verdade não são. Mudando a terminologia a fim de humanizá-los cada vez mais, dizendo, olha, vamos adotar um cachorro. Mas quando você fala para adotar uma criança, as pessoas dizem, olha, não, ele pegou para criar. Mas na verdade, irmãos, ninguém pega uma criança para criar. Nós pegamos o cachorro para criar e adotamos a criança. Então há pessoas negando as ordens de Deus. E muitas vezes nós estamos abraçando a cultura, irmãos, porque pensamentos desse tipo acabam adentrando a igreja. Há crentes casando e não querem mais gerar filhos. Pessoas que não querem mais constituir, chegar à plenitude familiar, incluindo os filhos, e transformam seus filhos em animais, rebaixando a criação de Deus. Porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. Os pets não são. Então veja, não há harmonia entre Cristo e essa cultura caída. A cultura caída está em franca oposição aos mandamentos de Deus. Está na contramão. E nós, irmãos, como servos de Cristo, precisamos estar na contramão dessa cultura. Precisamos apontar noutra direção, precisamos afirmar, apontar os padrões de Deus, e não esses padrões caídos. Mas Cristo, Ele obedeceu os termos da aliança que Deus firmara com Adão,
para que nós pudéssemos agora viver segundo os padrões que Deus estabeleceu. Não para que nós nos dobrássemos diante da cultura mundana, mas para que nós resplandecêssemos neste mundo, apresentando a cultura cristã, apresentando aquilo que a Bíblia diz, interpretando a realidade a partir das Escrituras, entendendo, irmãos, que a Bíblia deve ser a nossa lente e nenhuma ideologia pode substituir isso. Precisamos entender que nós temos que ter uma cosmovisão, uma visão de mundo cristã e não sermos guiados por ideologias, porque as ideologias são humanas, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Terceira coisa que quero destacar, irmãos, a respeito dessa pergunta, o que é mais valioso? Voltando ao texto de Mateus capítulo 6, quero destacar mais uma pergunta. Essa pergunta inicial tem muito mais a ver com essa pergunta que farei agora. O que você ama? Veja, no versículo 24 o texto diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Veja, há uma relação estreita aqui entre servir e amar. Nós servimos aqueles que nós amamos. Servimos aos nossos filhos, aos nossos cônjuges, aos nossos pais. E não esperamos receber nada em troca, nós não fazemos por recompensa, simplesmente porque amamos. É claro que a resposta do serviço que prestamos nos alegra, né? O sorriso do filho, a alegria, o beijo da esposa, o orgulho dos pais, isso nos alegra, mas nós não fazemos com essa intenção. Porém, nesse texto, irmãos, nós vemos uma relação mais estreita ainda entre amor e idolatria. Porque veja, o texto diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro. Irmãos, a idolatria é a transgressão do primeiro grande mandamento, que é: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, todo o teu entendimento, toda a tua alma. Esse é o primeiro grande mandamento. E quando nós colocamos qualquer coisa ou pessoa no lugar de Deus e dirigimos esse amor que deveria ser dirigido a Ele, isso é idolatria. Porque veja, nós não podemos ter muitos amores, irmãos. A Bíblia só fala de 2 amores. Nós devemos ter, irmãos, esses amores que nós devemos buscar. É amor a Deus, amor ao próximo. Nós amamos o próximo como amamos a nós mesmos. Esse é o padrão. Mas Deus é com tudo que temos. O amor ao próximo não pode ultrapassar o amor a Deus e o amor a nada. Nenhuma outra coisa pode ocupar esse lugar. Deus deve ser o alvo do nosso amor. Irmãos, então, quando há alguma coisa que requer maior lealdade do nosso coração do que Deus, é possível que essa coisa tenha se tornado um ídolo no meu coração. Eu quero mostrar um exemplo para os irmãos de idolatria, que às vezes nós não percebemos. Gênesis capítulo de número 30. Gênesis capítulo 30. Versículo 1. Gênesis 30, versículo 1. Diz assim: vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morro. Nós ouvimos canções com esse trecho e achamos que isso se trata de uma fala virtuosa, mas na verdade é uma fala pecaminosa. Os irmãos perceberam que o texto diz que ela fez isso com inveja. O texto diz que Raquel teve inveja da sua irmã e disse a Jacó, ela não falou a Deus: dá-me filhos, senão morro. Irmãos, se alguma coisa
passou a definir o sentido da existência para você. Se alguma coisa, irmãos, se tornou a razão da sua felicidade, e essa coisa não é Deus, então, é possível que você tenha embarcado na idolatria. Isso pode acontecer com filhos, pode acontecer com objetos e até com animais. Ela disse, olha, se eu não tiver filhos, eu não tenho razão para viver. A nossa razão para viver é Deus, irmãos. Essa é a razão para viver. Pode nos faltar tudo, mas se nós temos Deus, então não temos falta de coisa alguma. Como disse Davi, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não significa que eu não terei falta de coisa alguma, significa que o Senhor é suficiente. O Senhor é meu pastor, Ele me basta, Ele é tudo o que eu preciso. Ele é a minha fonte de contentamento. Percebe, irmãos, a idolatria, ela tem como desfecho inevitável a insatisfação. Raquel, ela fez essa afirmação, e quando José nasceu, nós vemos no versículo de número 24, José nasceu, a Raquel disse, o Senhor me acrescente outro filho. O problema não era ter um filho, mas ela queria outro, porque ela estava em competição com a sua irmã, ela estava numa atitude pecaminosa, idólatra. E às vezes, irmãos, nós estamos embarcando nesse sentido. Eu só posso ser feliz se eu tiver essa coisa, eu só posso ser feliz se eu tiver uma casa, se eu tiver um carro, se eu tiver esse emprego, eu não posso ser feliz de outra maneira, só posso ser feliz se aquela pessoa estiver comigo. Não há como ser feliz de outro jeito, mas a Bíblia diz que a fonte de toda satisfação e contentamento é o próprio Criador. A nossa satisfação é Cristo. Irmãos, Jesus, Ele coloca em pé de igualdade ali, Mamon e Deus. Não que eles sejam equivalentes, mas na perspectiva do idólatra, o ídolo, ele é tal como se fosse Deus. De modo que as relações desse indivíduo com o seu ídolo, elas são nos mesmos moldes que a nossa relação com Deus. O indivíduo faz alianças com o seu ídolo. Ele diz, olha, carro dos meus sonhos, se você me der todo o status social que eu sempre almejei, eu prometo te servir, pagando prestações infinitas. Embora isso não seja dito no discurso, às vezes é isso que está no coração. E é importante examinarmos o nosso coração, para sabermos se realmente amamos a Deus com todas as nossas forças, ou se estamos servindo outros deuses. E o amor a Deus, irmãos, se demonstra por meio da obediência. Jesus disse em João 14, versículo 15, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Mas a idolatria, irmãos, nos faz sacrificar no altar do ídolo tudo e todos. Há pessoas que sacrificam as suas famílias porque querem trabalhar e trabalhar e trabalhar, porque têm um sonho de uma vida cheia de bens, e aí acabam perdendo a família nesse trajeto. Irmãos, as pessoas se dedicam tanto ao ídolo que às vezes consideram a possibilidade de pecar. Não, uma mentira não vai fazer mal, né? Para eu manter aqui o status. Veja, tudo isso é idolatria. Precisamos amar a Deus, considerá-lo valioso e procurar continuamente aumentar esse amor. Mas como nós aumentamos o nosso amor por Deus? Lembrando do que Ele fez por nós. A mensagem do Evangelho, ela nos ajuda nesse sentido, porque mostra realmente quem nós somos. O coração humano, irmãos, é uma fábrica de ídolos. Nós, cristãos, não estamos isentos disso. Em algum momento nós podemos tropeçar e percebermos de repente que nós estamos também incorrendo na idolatria.
Porque, irmãos, nós estamos num processo de aperfeiçoamento. Então, às vezes, irmãos, nós vamos nos deparar com esses ídolos, mas o que fazer quando nós percebemos que estamos carregando ídolos no coração? Devemos buscar aquele que tem prazer em libertar os cativos. Devemos ir ao encontro daquele que nos resgatou do lamaçal do pecado, porque Ele quer curar nossos corações. Ele quer remover esses ídolos e ter um altar exclusivo para Ele. Esse é o ponto. Para vencer o temor de homens, nós precisamos substituí-lo pelo temor de Deus. É o único remédio. O remédio para a idolatria é amar intensamente o Senhor, é lembrar do que Ele fez por nós, é recorrer a Ele e o que Jesus fez por você. Eu sei o que Ele fez por mim. Irmãos, não fui criado, não tive o privilégio de ser criado num lar evangélico. Fui criado num lar onde predominava uma religião de matriz africana, que na minha época a gente chamava de macumba mesmo. Mas no evangelho não foi apresentado a mim. Então, não gostava daquele tipo de religiosidade, mas minha mãe, de repente, ela se converteu. E eu achei estranho, porque ela brigava com os crentes constantemente, né? Eu achei aquilo muito estranho. E eu já desconfiava que a vida dos crentes era melhor. Porque lá em casa era uma brigarada tremenda. Então, eu seguia os passos do meu pai. Meu pai era alcoólatra e tinha muitas mulheres. Eu tentei ser alcoólatra, mas não consegui, graças a Deus. Mas fui muito namorador. Mas Deus, Ele vai criando circunstâncias no meio do caminho. E certa vez eu conheci uma moça e começamos a namorar, não é minha esposa. Ela passou a frequentar a igreja. E então eu acabei indo com ela, né? Eu fiquei com ciúme, que tinha uns jovens lá na igreja. Eu falei assim, rapaz, eu não vou vacilar não, né? Eu fui acompanhá-la. Mas eu não gostava de nada lá, irmãos. O culto era chato. Mas aí um dia veio um irmão, me convidou para a escola dominical. Eu falei, rapaz, eu não gosto nem do culto. Como é que eu vou na escola dominical, né? Mas ele insistiu, irmãos. Ele foi persistente. Então eu aceitei. E eu tinha palavra, né? E eu fui. Chegou na escola dominical, irmãos, a aula foi prosseguindo, eu não estava gostando de nada, não estava nem aí. Então o professor, ele começou a compartilhar o testemunho dele, e eu percebi que era igual à minha vida. Então eu comecei a prestar atenção. E ele falou que ele tinha as mesmas inclinações e que ele achava que não tinha jeito, porque ele não gostava de nada. Mas ele compreendeu pela lógica humana que a Bíblia fazia sentido. E isso eu também já tinha compreendido, porque minha mãe me evangelizava com frequência desde a sua conversão. Então, falei, poxa, mas isso não dá para mim, eu não tenho como viver isso aqui, eu não consigo fazer essas coisas. E ele falou que ele pediu a Deus que operasse essa transformação no seu coração. Então, eu cheguei em casa e falei com Deus, pedi que o Senhor mudasse o meu coração. Naquela hora nada mudou, irmãos, mas eu senti vontade de ir no culto. Para quem não gostava, né? Então, à noite fui ao culto e eu gostei do culto. Tudo diferente, irmãos. Era o mesmo culto, mas para mim estava tudo diferente. Os louvores falando no meu coração. A pregação tocou profundamente. Mas eu tive medo de me manifestar, né, publicamente. Mas continuei indo. E um dia o pastor fez um apelo para os tímidos, né? Todo mundo baixou a cabeça, orando. E você que quer receber Jesus como Salvador, levanta a mão aí. Todo mundo com a cabeça baixada, olho fechado. Aí foi nesse momento que eu levantei a mão. Mas eu já tinha recebido Cristo como Salvador. Deus operou aquele milagre no meu coração quando eu reconheci
que eu não podia fazer. Eu reconheci que eu não tinha forças. O Senhor, eu não consigo viver isso. Então Deus, e eu pedi ao Senhor, Ele transformou a minha vida. Eu lembro que naquele dia que eu fui ao culto, estavam cantando aquela música, né? Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim. Então, eu me identifiquei com aquela canção também. Irmãos, e quando eu me lembro disso, eu glorifico mais e mais o Senhor. Eu amo mais e mais o meu Deus, porque eu era cego e Ele me fez ver. Eu estava perdido e Ele me resgatou, criando circunstâncias que eu não podia imaginar, e Ele me fez seu filho. E isso é possível a todo aquele que crê. Todo aquele que crê pode também fazer parte dessa família. Por isso eu quero desafiar você a rogar também ao Senhor, que Ele opere essa mudança no seu coração, tal como operou no meu coração. Quero desafiar você a rogar a Deus, de modo que Ele trabalhe em seu coração, se torne o maior tesouro da sua vida, o bem mais precioso, mais valioso, de sorte que você não consiga mais viver sem Ele, que Ele seja mais importante do que tudo na sua vida, e que a glória dEle seja o seu maior objetivo. Peça isso ao Senhor, se dobre aos pés de Cristo, faça parte dessa família. E se você deseja fazer isso, se você sentiu Deus falar ao teu coração, vem aqui na frente, vamos orar juntos. Porque é isso que o Senhor quer operar. Durante algum tempo não compreendi isso, mas o Senhor, por meio da sua palavra e dos teus servos, Ele me fez entender. E também Ele pode transformar a sua vida. Vamos falar com Deus. Senhor, nós te damos graças pelo privilégio que temos, ó Pai, de pertencermos à tua família, ao teu rebanho. Louvamos o teu nome, Senhor, porque nesta ocasião, Pai, celebramos, ó Deus, o teu amor, Pai, incondicional. Porque o Senhor, ó Deus, estendeu a tua mão de graça para nós. O Senhor, ó Deus, transformou nossas vidas, nos fez ovelhas do teu pastoreio. Obrigado, Pai. E por isso, ó Deus, é que nós cantamos. Por isso, ó Senhor, que esta igreja tem um ministro de música. Por isso, ó Deus, que nós recebemos este coral hoje aqui, Pai, porque nós queremos te exaltar, Pai. Essa é a razão da nossa existência, porque Cristo é a nossa satisfação. O Senhor é a nossa fonte ilimitada de contentamento. E por isso nós queremos exaltar o teu nome. Ó Deus, e que essa disposição interior alcance também, ó Deus, seja o que o Senhor faça brotar, ó Deus, em outros corações também, naqueles que ouvem essa mensagem via internet, aqueles que estão aqui, ó Deus, que o teu Espírito Santo faça com que isso brote também nesses corações. Ó Pai, que eu te peço, desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém.